Olá meu amigo, olá minha amiga, muito bem-vindo ao canal Alimento Diário para o Espírito. Hoje eu tenho um tema para esse nosso vídeo, que é como prosperar na crise. Crise é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, mas é preciso saber como superar a crise. Como algumas pessoas, elas fizeram da crise também ali um degrau para crescer, para vencer. E este vídeo, então, ele tem esse título, Como Prosperar na Crise. O que é a crise? A crise, ela pode ser definida como uma situação de falta, também uma situação de escassez, uma situação ali de carência, se há falta de dinheiro dentro de um país, dentro de uma casa, de uma família, se há falta de alimento na despensa, ali na adega da pessoa, quer dizer então que esta pessoa ela pode estar entrando numa crise. Por quê? Porque está faltando de repente ali o básico necessário para que a pessoa ela possa sobreviver. A crise, para algumas pessoas, pode significar percas, pode significar danos, pode significar prejuízo, etc. e tal. Mas para outras pessoas, a crise ela pode significar uma oportunidade. É isso mesmo que você está ouvindo. Algumas pessoas elas fazem da crise uma oportunidade para um crescimento, uma oportunidade para que elas possam crescer, uma oportunidade para que elas possam visualizar algo. E eu quero falar para você então aqui de uma pessoa, que esta pessoa então ela prosperou em plena crise. Quero falar para você de um homem que ele se chamava Isaac. E a história dele está em Gênesis capítulo 26, verso de número 1, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então você observa que nos dias de Isaque, no tempo que Isaque ele viveu, houve ali então uma fome sobre a terra, houve uma crise de alimento. E não havia só naquela época, como em outros tempos já tinha acontecido também algo semelhante, outra crise de alimento nos dias do pai de Isaac, que era Abraão. E então nos dias dele havia essa crise, havia então essa falta ali de alimento, e a falta de alimento vai levar muitas pessoas com certeza a desnutrição, vai levar de repente à morte e coisas assim do tipo. E o que acontece? Acontece que no tempo de crise muitas pessoas elas procuram fugir, elas procuram sair do lugar onde elas estão. E a princípio não foi diferente com Isaac, ele quis sair do lugar onde ele estava. Ele pensou até em ir para o Egito, mas porém ele foi orientado ali pelo Senhor para que ele não saísse do lugar onde ele estava, mas para que ele permanecesse na terra de Gerar e não descesse ao Egito, porque ali naquela terra, no meio daquela crise, seria o lugar onde ele haveria de prosperar. Muitas pessoas também fazem a mesma coisa, procuram fugir, abandonando o seu país, abandonando o seu local geográfico, para ir em busca de saída em outros lugares. E Isaac também ele tentou fugir, mas não era o que ia resolver o problema dele, não é o que iria trazer uma solução para ele. Então o que aconteceu? Aconteceu, diz aqui no 26, verso 6, assim, que assim habitou Isaac em Gerar, ou seja, Isaac ele viveu um tempo de crise, ele quis sair do lugar onde ele estava,
mas ele foi orientado por Deus, ele permaneceu no lugar onde ele estava, ele então não fugiu daquele lugar onde ele estava. Então, essa dica para você, às vezes você quer fugir do lugar onde você está, por causa de uma crise, mas de repente neste lugar onde você está, você pode prosperar, você pode visualizar algo que pode tirar você da crise e fazer com que a tua situação venha a ser uma situação completamente diferente. Então, ele foi orientado a permanecer, e ele ouviu a orientação que lhe foi lhe dada, e ele visualizou ali uma oportunidade, ele visualizou algo que ninguém tinha visualizado, algo que ninguém tinha pensado, ele fez o que ninguém teria coragem de fazer. Mas o que é que ele fez? Bom, estava em crise de alimento, faltava alimento na terra, faltava comida. Então, provavelmente, ninguém queria gastar suas sementes semeando numa terra que estava difícil de colher alguma coisa. Mas ele visualizou isso. Isaac, ele semeou, diz assim, no 26:12 de Gênesis, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelha, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então você percebe que ele semeou. Então, enquanto na crise muitos querem reter, ele fez ao contrário, ele semeou, entendeu? E ele semeou ali na crise. Ele arriscou. Então na crise muitas vezes a pessoa ela precisa arriscar. E só arriscando que você vai saber qual será o resultado. E ele semeou naquela mesma terra onde havia aquela fome. E naquele mesmo ano que ele semeou, ele acabou colhendo 100 vezes mais, porque ele foi abençoado. Então ele foi abençoado porque ele visualizou, foi abençoado porque ele arriscou, ele foi abençoado porque ele foi corajoso, ele fez aquilo que ninguém havia feito. Então, você quer prosperar na crise? Faça também aquilo que ninguém está disposto a fazer, entendeu? E isso fez com que ele crescesse, porque na crise ele planta, na crise, e há muitas pessoas naquela necessidade de alimento, e ele então tem o que? Ele tem alimento agora para vender, entendeu? Para comercializar com aquelas pessoas que ali não tem. E assim ele vai se engrandecendo, diz, engrandeceu-se o homem, e ele foi engrandecendo, ele foi enriquecendo, até que ele se tornou um homem muito poderoso, cheio de poder aquisitivo. E além disso, ele teve muitas posses, ele conquistou ali muitas coisas, e conquistou muitas coisas, como ovelhas, como vacas, muitos trabalhadores ali, e ele cresceu tanto, prosperou tanto, que levantou a inveja de muitas pessoas. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac no momento de crise. Ele conseguiu vencer a crise. E eu creio, você também vai vencer a crise. Eu quero pedir a você também que você se inscreva neste canal, no link onde está dizendo inscreve-se, e que você nos dê também um like. Clique naquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos também das redes sociais, e muito obrigado.